Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal, passando aqui no canal hoje para a gente falar um pouco sobre ativos pagadores de dividendos. Então, para quem não sabe, nós pegamos um dos ativos aí recomendados pela área de análise da XP, na carteira Top Dividendos XP, e damos uma leve discorrida, né? Conversamos rapidamente sobre esse ativo e o porquê os analistas da XP mantêm esse ativo em carteira. E antes da gente ir no ativo propriamente dito, né, falar qual é a lógica da carteira, basicamente é uma carteira focada em ativos aí que tem uma boa política de distribuição de dividendos. Então as principais características são perspectiva de pagamento contínuo de dividendos, um dividend yield atrativo, ou seja, o investidor precisa receber em distribuição de dividendos um valor relevante, gestão de qualidade e modelo de negócio sólido. Então aqui a gente, até porque só distribuir dividendo ou qualquer outro provento empresas que dão lucro, e para isso elas precisam ter uma boa gestão e um negócio que já seja consolidado, até porque senão o dinheiro acaba sendo reinvestido no próprio negócio. E por fim, ativos de natureza mais defensiva. Vale ressaltar que, geralmente, em momentos mais cíclicos da economia, os ativos defensivos eles acabam ficando para trás com relação aos ativos, né, que são mais cíclicos, né, que respondem de forma mais explosiva a melhora ou piora na economia. Então, os ativos pagadores de dividendo, muitas vezes eles vão subir menos em momentos mais eufóricos, porém a ideia é que em momentos de queda do mercado, eles caiam menos ou em alguns momentos até subam, perfeito? Então aqui são os 5 ativos que compõem a carteira e houve uma troca, né? Foi retirada da carteira CESP6 e entraram aí as ações, né, da Taesa TAE11. Aqui, gente, tem um ponto super importante, tá? Que é com relação à análise fundamentalista da empresa. Essa empresa, basicamente, ela hoje está com o preço-alvo negativo. Então, isso significa o quê? Que os analistas da XP, eles recomendam, eles fazem uma métrica, né, de preço-alvo e o preço de mercado está acima do preço-alvo. Isso quer dizer que o ativo necessariamente vai cair? Não, até porque os fundamentos, né, eles podem ir se modificando ao longo do tempo. Então, e eles são basicamente uma referência, né, que os analistas utilizam aí para saber se o ativo está caro ou barato, porém ele pode ser revisitado de tempos em tempos. Então aqui tem esse rápido aviso, né, o preço-alvo desse ativo ele está negativo, o que não quer dizer que o ativo ele vá necessariamente cair, porém hoje não seria aí um ativo que seria comprado aí com grandes perspectivas de crescimento. E esse daqui é o ponto, né, que os analistas da XP já colocam no texto. A ideia aqui é um negócio previsível e estável em uma ação que já está precificada. Bom, para quem não sabe, tá, gente, a Taesa é uma empresa, aqui ó, um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, ou seja, eles não atuam no mercado de geração, ok? A ideia deles é basicamente passar ali toda a estrutura para que a energia elétrica possa passar, firmar um contrato de longo prazo e colher os frutos por isso. É um business que ele tem uma margem menor aí do que a geração, porém ele tem um risco muito, muito, muito menor, porque são contratos de longo prazo com um risco de crédito bastante baixo. E qual é a ideia hoje, né, da entrada dos ativos, né, das ações da Taesa na carteira? Basicamente, o primeiro ponto, né, é previsibilidade de retorno independente do cenário macroeconômico. Então, basicamente, como a gente falou, a Taesa ela constrói a infraestrutura, firma um contrato de longo prazo e colhe os benefícios. Então, o risco desse negócio ele acaba sendo bastante baixo. A gente está passando por um período onde as expectativas de PIB elas estão sendo revisadas para cima, porém no ano que vem vamos ter um ano eleitoral, uma parte aí dessas projeções é calcada aí de que as vacinações vão ocorrer dentro de uma determinada velocidade, e isso daí é uma coisa que, como tudo no mercado, né, está presente apenas no futuro e tem aí um risco relevante, né, das coisas se modificarem ao longo do tempo. Isso sem falar também na questão hídrica, né? Então a gente está vendo aí
a questão aí de reservatórios extremamente baixos, em especial aqui na região sudeste, né, nessa parte de São Paulo principalmente, e isso daí pode acabar impactando em algumas empresas aí de segmento de geração, em especial se a economia retomar com mais força, né? Então, isso daí pode acabar se tornando um problema dependendo aí do segmento que a gente for fazer investimento. Vale ressaltar que a gente já teve uma situação significativamente parecida com essa no passado, no início aí dos anos 2000, com uma crise hídrica que inclusive acabou atrasando o nosso PIB, né? Então, acho que nesse momento a lógica que os analistas tiveram foi bastante interessante. Estamos abrindo mão de cases que têm maior potencial de crescimento e nos posicionando aí em um case que vai dar uma receita mais estável. E o segundo ponto, né, gente, é que se por um lado não necessariamente teremos crescimento, por outro, né, a empresa ela tem projetos em construção que podem gerar valor adicional com economia de gastos ou antecipação de entrega, né? Então são 8 projetos arrematados em leilões de transmissão e se a empresa conseguir efetivamente ser mais eficiente, né, seja na entrega, seja na parte de custos, isso daí pode acabar gerando um valor adicional para a empresa. O que é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Acho que o ponto principal aqui é uma alta muito expressiva na curva de juros. A gente já teve algumas altas, né, ao longo desse ano. A gente, a princípio, está começando a dar uma estabilizada nesse cenário, porém, a depender do que acontecer aí nos próximos meses ou anos, a gente pode ter aí uma alteração na curva de juros. Ela pode empinar mais, as partes mais longas podem subir, e como esse basicamente é um ativo gerador de renda, ele vai acabar se tornando menos interessante por fatores exógenos. Segundo ponto, né, menores taxas de retorno em futuros leilões de transmissão que a empresa venha a entrar. Isso pode limitar principalmente a oportunidade de crescimento e geração de renda. Então, basicamente é um case aí, me arrisco a dizer até menos interessante, porém, muitas vezes a gente precisa aí assumir uma postura mais defensiva, e isso faz bastante sentido quando a gente fala de ativos pagadores de dividendo. Perfeito? E antes da gente terminar o vídeo, quero mostrar aqui o site da Zal para vocês, onde vocês podem acessar os relatórios. Entrem em zal.com.br, cliquem em relatórios grátis. Após vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados para uma página onde vocês escolhem o tema de interesse de vocês: bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos ou economia. Clicando em acessar relatórios grátis, vocês vão ser redirecionados novamente. Aqui vai aparecer um pop-up onde vocês colocam o nome, e-mail, melhor telefone, e vocês podem ter acesso aos relatórios da XP, que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Ok? Então, a princípio esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!